Olá, professor! Hoje eu vou recapitular um pouquinho a respeito de dois protocolos da camada de rede que a gente viu em aula, que são o IPv4 e o IPv6. Então, vamos lá. Bom, para a gente começar a falar aqui desses dois protocolos, né, só para a gente entender a sigla, IPv quer dizer Internet Protocol Version. E aí, no caso, né, o número que se segue adiante. O IPv4, que é o que vem primeiro, né, do que o IPv6, ele é composto de endereços de 32 bits, o que dá aí pra gente aproximadamente 4,3 bilhões de endereços, né? O que, pensando assim, falando nesse número, parece bastante coisa, mas a gente vê que hoje em dia, por mais que ele ainda seja utilizado, né, na internet e tudo mais, bem utilizado inclusive, ele tá ficando escasso, né? Porque a internet é uma grande rede global de uso. E dentro dela existem milhares e milhares e milhares de endereços aí rodando. Então, por mais que esse número de cara sim pareça grande, ele já está se tornando obsoleto porque é pequeno, né? Se comparado ao tamanho de dispositivos que a gente tem conectado ali numa rede, né? Bom, o IPv4 ele tem o seu formato decimal para compor o IP, né? Então ele vem sempre nesse formatinho aqui de 4 grupos de números, né? No formato decimal. Como eu disse, ele é amplamente utilizado na internet e também, né, em redes locais aí, em LANs. E ele é justamente vulnerável por causa do seu limite de endereços e também de segurança. A gente vai ver que se comparado a ataques, né, na internet, o IPv6, que é a versão mais atual desse protocolo, ele suporta mais ataques de varredura e etc, né? Então, por isso que o IPv6 acaba sendo melhor. Com relação ao IPv6, nós vemos que ele é composto por endereços de 128 bits, né? Nós temos ali, então, uma maior escala de endereços para compor esse protocolo, o que dá aí para a gente aproximadamente 341 decilhões de endereços, né? Aqui a gente já vê que dá um salto muito grande de diferença na quantidade de endereços, é muita coisa. Então, ele resolve, né, justamente aqui o problema que o IPv4 trazia pra gente, na questão de ser vulnerável pelo limite de endereços, né? O IPv6 ele consegue dar conta. Por isso que a gente diz que ele foi introduzido para substituir o IPv4, né? Além de ser mais seguro o seu uso na internet, numa rede, mais eficiente também quanto à sua alocação de endereços, né? Ele substitui o IPv4 por conta da sua quantidade de endereços disponíveis. E a diferença do IPv6 também é que a sua notação é em hexadecimal, não mais em decimal como no IPv4. Então a gente tem esse palavrãozinho aqui como exemplo de endereço dentro desse protocolo. Então, é isso.